Olá, aqui professor Rogério, é um prazer imenso falar com vocês. Essa é a nossa primeira aula de saberes no campo e hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Você vai receber um PDF aí no grupo falando sobre uma visão, é um texto de uma pessoa muito interessante, anônima, né? O título do texto é Uma Transição para Viver no Campo. Então o texto ele é muito interessante. Você vai ter a visão de alguém que morava na cidade e veio para o campo, assim como eu e você, né? Nós que moramos no campo. Então você vai ver como que foi essa transição, como que o camarada despertou o interesse para vir para o campo. É um texto extraordinário. Ele desperta não só para quem gosta de viver no campo, mas para quem vive também no campo e às vezes se esquece de valorizar o lugar fantástico e maravilhoso que nós pisamos nos nossos pés todos os dias. Detalhe, quando você ler todo o texto, você analisar, meditar um pouquinho nele, você vai notar que o autor ele não dava tanta importância para as coisas da vida, para as prioridades que seriam ele mesmo, a natureza que cercava ele, o bem-estar físico e emocional dele. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito importante para nós iniciarmos essa atividade, essa estrutura, saberes no campo, com chave de ouro. Eu queria que você percebesse que a nossa mente, ela é alimentada exatamente através daquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, ou seja, você alimenta a sua mente exatamente daquilo com que você se envolve, correto? Então você pode dizer para a sua mente, por exemplo, que você não gosta de algo e quando aquilo chega ao seu estômago, o alimento, quando aquilo chega ao seu estômago se torna desagradável. É assim que funciona, nós vamos habituando a nossa mente e o corpo logo responde, ok? Então eu quero convidar você a abrir os seus olhos para tentar olhar de uma forma diferente e tentar analisar a sua vivência pessoal no local onde você mora, o que você precisa de modificar, quais são as estruturas que você precisa de adaptar para viver melhor, para sobrar mais tempo para você, para desfrutar de toda a vida e viver uma vida toda. No texto, após o texto, você recebe aqui algumas questões para você meditar e responder de acordo com o texto. Quais são os desafios do lugar onde você mora? Você vai notar aqui, por exemplo, o autor do texto, ele faz um comentário fantástico. Ele ele faz um comentário aqui dizendo assim: todo desejo de mudança começa com um desconforto, algo que não está legal na sua vida. Então, não tem alguma coisa legal aí, você vai ter o desejo de modificar. Daí então, eu gostaria que você analisasse os desafios que você possui no local onde você mora, para que você colocasse no papel quais são os reais desafios, aquilo que vem à sua mente quando você pensa no desafio que se tem de se adaptar melhor no lugar onde se vive. Depois você tem a segunda, que é mediante o texto, o lugar de sua residência está de acordo com seus valores pessoais? Bom, primeiro, às vezes você nunca pensou nisso. Quais os meus valores, né? O que realmente eu priorizo, o que realmente é importante para mim. Nós corremos o risco de passar uma vida toda carregando a mochila de alguém, às vezes sonhos e projetos de outros, e nós entramos de cabeça em um projeto sem saber onde ele vai dar, sem saber o que eu vou fazer, sem saber como fazer, e eu vou copiando os outros. Eu vou vivendo como os outros viveram, mesmo que aparentemente aquele modelo não seja ideal e eu estou percebendo que esse modelo não está dando em nada e eu vou seguindo isso aí, entende? Então a pergunta é, mediante o texto, o lugar de sua residência está de acordo com seus valores pessoais? Você realmente valoriza o que você está vivendo? Se não, o que você está fazendo para melhorar isso?
simplesmente tocando, empurrando com a barriga, ou você já tem estratégias para melhorar essa vivência toda? É isso que você vai analisar e colocar aqui nessa segunda pergunta. A terceira pergunta é para mexer um pouquinho com a gente, tá? Eu usei ali um pedacinho do texto, que é o que eu acabei de comentar, vou ler de novo. Todo desejo de mudança começa com um desconforto, algo que não está legal em nossa vida. Quais seriam as mudanças necessárias para você realizar melhor os seus sonhos? Agora você tem a oportunidade de pensar, porque nunca é tarde, e quanto mais cedo começarmos a pensar nisso, melhor nós vamos bolando estratégias e nos organizando para melhorar toda essa estrutura. Lembrando que o autor do texto vivia uma vida corrida, conturbada, não tinha tempo para pensar nos verdadeiros valores, que era o bem-estar físico e emocional dele, e tudo passava, o sol ia se pondo, ele não percebia, até que ele se deslocou para uma região, ele tirou uma folga, se deslocou para uma região e passou ali um tempo com a natureza e percebeu o quanto aquilo era importante para ele, para a vivência dele. Isso não é importante para você, ou isso é fundamental para a sua vivência? Você precisa de analisar, você precisa de começar a realizar os seus projetos e fazer por onde para que eles sejam alcançados. Envolver sua família, envolver sua casa, participar sua casa e viver toda a sua vida. Por que eu repito isso? Porque algumas pessoas vivem a vida de outros, o projeto de outros, o sonho de outros, e nós precisamos de aprender a viver toda a nossa vida, tá certo? Um forte abraço, eu fico por aqui, estarei à disposição de você. Qualquer dúvida me chame no PV.